exatamente a minha primeira pergunta é essa. O que aconteceu que você retornou à direção do CIESP? Olha, Duda, na verdade, os 3 diretores, no caso eu, o Gino e o Leleco, nós cumprimos o 2º mandato e você vai chegando, né? Após 8 anos de trabalho, voluntário, coisa e tal, você vai chegando quase que no limite, você vai exaurindo suas forças. A gente estava achando já que tinha cumprido o nosso papel e eu, com alguns problemas na empresa particular, o Gino é vice-presidente da ABIMAC, com alguns problemas dentro do setor dele, o Leleco abrindo mais 2 ou 3 empresas, enfim. Aí tivemos a felicidade de pessoas do conselho que resolveram assumir, pessoas que já faziam parte do nosso conselho há 8 anos, no caso o Rubens, o Bias Daré e o João Bidu, e nos afastamos por um período. Aí houve uma mudança estatutária, né, dando a prerrogativa para que a gente pudesse continuar no cargo. E isso houve um entendimento, passado alguns percalços da diretoria licenciada, de que a gente gostaria de, parcialmente, a nossa diretoria, mais precisamente o Gino pretende continuar com os trabalhos na DR. Obviamente que vai ter um pleito eleitoral agora, está para ser publicado um edital até o final desse mês. A eleição vai acontecer em agosto. O que a gente espera é que haja bom senso da diretoria interina, né, de tentar compor alguma coisa conosco. Nós vamos abrir mão de 2 lugares para a entrada de 2 diretores novos, que podem ser dessa diretoria interina. Isso é um praxe dentro do CIESP, nos 68 anos de existência aí, sempre compor alguma coisa para poder dar continuidade. A gente espera que isso aconteça. Se por acaso isso não venha a ocorrer, e isso vai ser um ato não muito satisfatório para o setor, um setor que já tem muita dificuldade, você criar uma disputa não gera nunca união, e sim divisão de forças, né? Mas a gente espera que isso não seja necessário. Do contrário, a gente talvez em agosto tenha uma concorrência para assumir o CIESP. Que companheiros voltaram com você lá no Os CIESP? 2, o Gino e o Leleco voltou. A diretoria titular inteira retornou e a interina se afasta, né? E nessa eleição vocês vão apoiar quem para? Olha, no meu caso, o Gino é uma pessoa que pretende ocupar o cargo que é meu hoje, que é uma coisa normal, né? O primeiro, o segundo adjunto vem para titular, até porque o CIESP é uma coisa totalmente diferente de empresa, de administração pública. Ele tem toda uma inércia, uma volúpia, uma situação diferente, que você precisa conhecer, precisa estar dentro, precisa fazer parte. Faz 22 anos que eu estou lá e todo dia tem alguma coisa nova que eu tenho que aprender. Bom, fevereiro, vários índices deram uma melhorada no país, né? E tudo dava a entender que a coisa ia começar a engrenar. Inclusive até criaram-se mais propostas de emprego do que de demissão. E de repente explode o escândalo da carne aí, que para mim, incompreensível até agora. Como que você está vendo isso, Dominguinho? Bom, primeiro emprego, Duda. Infelizmente, em janeiro nós tivemos um saldo positivo, falando âmbito Estado de São Paulo e até país, né? Fevereiro nós já tivemos um resultado negativo, embora em nossa diretoria regional, composta por 25 municípios, nós ficamos no 2º lugar na geração de emprego no estado de São Paulo, tivemos um acréscimo do número de empregos da nossa base regional de quase 1,5%. Só perdemos para Matão ou Franca, não me recordo agora, porque há sazonalidade, são empresas onde tem cluster aí, específico de laranja ou de sapato e coisa e tal. Mas Bauru teve, se a gente desconsiderar essas questões sazonais, o melhor desempenho em fevereiro do estado de São Paulo. Com relação
A exportação também tivemos uma melhora no índice de produtos exportados na nossa base regional, que talvez tudo isso conciliado houve essa geração de emprego positivo. Agora, falando especificamente da carne, que nós temos aqui um frigorífico na base regional, na verdade não dois, né? Porque Lins pertence a Bauru hoje. Nós temos dois e temos um do lado aqui que pertence a Botucatu, que é o caso do Frigol. É uma coisa criminosa que foi feita, todo o setor tem problema, você está em escola e eu estou em setor alimentício de massas, então você tem quantas indústrias de massas alimentícias no país, vou falar do meu setor, aí uma tem um problema no seu produto ou naquilo que exporta e você tranca todo o sistema nacional de um setor que é um dos mais fortes no país. O mais forte. Tem alguma coisa aí que o tempo vai trazer à tona ainda, Duda. A gente não sabe o que é, mas tem, né? Algum foco de interesse de alguém, ou político, ou concorrência, ou gente lá de fora querendo, sabe, a economia hoje é muito sensível, alguma coisa que estoura como essa, de 4.800 e poucos frigoríficos, 21 com problema, sendo detectados desses 21 somente em 3. Voltando para o teu setor escola, que já foi o meu também, quantas escolas nós temos no país? Tem uma vendendo diploma, tranca todo mundo, ninguém mais, entendeu? Nesse momento, tem alguém fazendo alguma coisa errada em qualquer lugar do mundo e do país. Mas eu sinto muito, porque são milhares de empregos ligados a esse setor, muitas empresas, muitas famílias, e nós botamos tudo isso a risco porque não souberam, aí, não sei por que cargas d'água, trazer à tona com clareza, porque tudo é você falar com clareza o que está acontecendo. Mais uma vez faltou clareza e trouxe um enorme prejuízo, de novo, para o agronegócio nosso, que é o que está segurando o país. Prejuízo de bilhões. Bilhões. E principalmente o prejuízo moral. Porque tem uma coisa, telespectador da TV Prevê, o empresário brasileiro lá fora já é visto, ou seja, já é mal visto. Por tudo que acontece nesse país, a gente tem que provar que nós somos 10 vezes mais honestos, imagina, do que um empresário suíço, alemão, japonês, entendeu? Aí ocorre uma situação dessa, é complicado. Você colocou bem, escola, eu estou 50 anos dirigindo escola. Quantas vezes no país se constatou algumas organizações que vendiam diploma, que vendiam vaga em vestibular, não é isso, né? Entendeu, né? E a rede privada continuou crescendo a vida inteira, fazendo um trabalho sério, como uma opção de qualidade na educação brasileira, né? Quer dizer, eu achei uma amostragem ridícula, e gozado que eu tive essa sensação por pura intuição. Quer dizer, no primeiro dia, eu aqui na TV Prevê já falei, parece-me problemas pontuais. Depois a grande mídia usou esse termo pontual, né? Parece-me problemas pontuais. Mas aí o estrago já estava feito. Não, sei lá. Aí já... Agora o dia é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, muito emprego perdido, muita insegurança da população. Quer dizer, num país onde nós temos uma série de problemas com credibilidade nas coisas que estão instituídas, em todos os poderes. Hoje nós temos problema em todos os poderes. Nós já temos dificuldade de acreditar. Aí uma coisa dessa, o cara já liga com os empresários das empresas grandes que estão detidos e coisa e tal, enfim. Agora, o que eu acho que tem que acontecer... É importante que se diga, tem dois tipos de empresário no Brasil, os das grandes empreiteiras e grandes empresas e o empresário comum que não aguenta pagar seus impostos, trabalha que é um burro... 14, 15 horas por dia e não consegue pagar imposto. Se deixar de pagar imposto, vai perder o patrimônio que conseguiu, né? Para poder pagar os impostos. Quer dizer, olha que país que nós estamos, né? Fala-se tanto da manutenção de emprego. Se uma empresa entra num processo de falência, o primeiro a receber os seus recursos é o governo com seus tributos. Ele não quer nem saber do funcionário que ficou, às vezes, sem receber o seu salário. Ele quer saber de receber o salário, o imposto dele. Depois o empregado, depois o fornecedor e coisa e tal. Então essa é a situação que nós enfrentamos e que
o país que nós vivemos, e uma situação dessa, agora, Duda, eles têm que trazer à tona, né, dar nome aí, usando... né, dar nome aos bois rapidamente, claro, para que a população, a economia do mundo lá fora, os compradores saibam e a gente cause menos prejuízo do que nós já causamos. E eu falo uma coisa também, e que a mídia faça uma investigação séria da onde saiu isso. Claro que é da Polícia Federal, mas todo lugar tem gente podre, na Polícia Federal também pode ter. Eu estou falando em tese, não estou dizendo que é. Mas se não tem interesses políticos, quem que fez aí? Há pouco tempo o Temer colocou lá um cara que era socialista e jogou, aceitou o cargo só para jogar... Só para criar uma situação... no ventilador, não é isso? Só para criar uma situação complicada. Nós estamos num momento muito nervoso da sociedade brasileira, extremamente delicado, tem que tomar muito cuidado com as notícias... da onde vem, como vem e por que veio. Até agora eu sei que tem alguma coisa por trás, penso como o Domingos, mas eu não sei ainda por que veio isso, destruindo, na minha opinião, mais ainda aquilo que já estava péssimo, que é a economia brasileira. É isso aí. Vamos ver uma perguntinha do telespectador? Vamos lá. Tem aí, não? Ixi, já chegou uma meia dúzia aqui, ó. Quem pergunta? O Flávio Guedes, olha lá, gente. Qual a condição do nosso distrito, dos nossos distritos? E como o poder público poderia solucionar? Principalmente o Distrito 2. Grande abraço, Flávio Guedes. Abração, Flávio. Olha, a sua pergunta é pertinente e vem de encontro com o trabalho do qual faço aí um ressalto positivo para a administração do prefeito Gazeta, da secretária Aline, que já prontamente, assim que assumiram seus cargos, nos procuraram. Nós temos uma reunião marcada já para dia 8 de abril, no Ciesp, com todos os empresários, não só do 2. O 2 realmente, Flávio, é o que mais tem problema de infraestrutura. Tem um projeto que eu deixei em 2003 na Prefeitura de Bauru, para fazer questão de guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e asfalto. Tem muita empresa que sofre com inundação, os empresários não conseguem entrar, não conseguem carregar ou descarregar seus produtos ou matéria-prima. O 2 é o que mais tem problema de infraestrutura. O 3 também tinha, mas o 3 não tinha água, Duda. Mas o Rodrigo já fez alguma coisa no 3, melhorou. Hoje o que mais tem problema é o 2. Embora nós tenhamos um pouco de problema em todos. Então nós temos uma reunião marcada já para o dia 8, uma proatividade muito grande dessa administração municipal. Estou sentindo, quero aqui aproveitar para falar a pergunta, estou sentindo uma inércia totalmente diferente das duas administrações que passaram, 8 anos de Rodrigo e a do Tuga. Uma vontade de fazer, de realizar, de correr atrás das demandas que existem, não só em questão de infraestrutura, mas de outros problemas que nós temos também ligado ao setor industrial, muito diferente das outras. Quem sabe a gente consiga concretizar um projeto que eu deixei em 2003 na Prefeitura e até agora não foi feito, para o Distrito 2 especificamente, como você perguntou. A Neuza Regina Romano, ela faz uma pergunta interessante. Senhor Domingos, por favor, responda. Qual a sua visão com relação à SESI e o SENAI e os trabalhos desenvolvidos em prol do setor e da comunidade? Olha, dona Neuza, vou dizer uma coisa para você. Se tem duas coisas que enchem um empresário de orgulho, é SESI e SENAI. O trabalho que é feito por essas duas instituições, o SENAI especificamente na qualificação de mão de obra, o SESI na formação dos filhos dos industriários. Hoje há uma política totalmente técnica para que os alunos que ingressem nas escolas do SESI sejam filhos de industriários, ou seja, se nós pegarmos aí um industriário que tem um piso salarial de R$ 1.500,
R$ 1.800 na cidade, ele vai poder ter o filho dele estudando numa escola do mesmo padrão da do Prevê, por exemplo, que é o que o SESI faz, no primeiro e no segundo grau. O Senai, e mais, se ele tiver desde cedo no SESI, ele pode fazer uma integrada, que a gente chama, quando chegar lá no segundo colegial, ele vai para o Senai aprender um ofício, então ele pode ter uma boa qualificação, aprender um ofício e sair trabalhando, e com isso, quem sabe, mudar o padrão de vida da família dele, com educação, com formação técnica, e aí continuar a sua vida. Então, SESI e Senai são duas coisas que nos trazem orgulho. Nós temos um Senai que é exemplo de vitórias aí em conquistas mundiais. Nós temos um campeão mundial, o melhor aluno da competição é daqui de Bauru. Nós já tivemos o primeiro campeão mundial em 1995 em tornearia, que foi o Escalassara, e agora esse segundo, que além de ser o campeão mundial, ainda foi o melhor dos melhores. Se a gente fosse traduzir para um esporte aí, nós temos em Bauru um Ayrton Senna, que hoje está em Dubai, contratado por um sheik, treinando alunos de Dubai para participarem dessa mesma competição de que ele foi campeão. E com relação a uma parte aí, dona Neuza, me estendendo um pouquinho, porque a parte aos dois diretores, ao Clóvis do SESI e ao Ademir do Senai, que estão nesse momento dirigindo as duas instituições, nós temos que parabenizá-los e agradecer a Deus por ter duas pessoas com esse perfil e desenvolvendo o trabalho, porque as duas instituições de Bauru são referência dentro do estado de São Paulo. É isso que eu tenho para falar. Marco Aurélio Gianese, ele fazendo pergunta pelo site da TV Prevê. O senhor e sua diretoria voltaram após um período de afastamento. E nesse período houve a troca da gestão municipal. Qual a relação da entidade com o poder público municipal e o que isso pode ajudar aos associados? Olha, muito boa pergunta, obrigado. Marco Aurélio, né? Marco Aurélio. Obrigado, Marco Aurélio, pela pergunta e oportunidade para dizer o seguinte. O CIESP sempre foi parceiro de todas as administrações municipais. Todas, eu estou lá há 8, vou ficar 9 anos, as gestões anteriores também. Nós sempre nos colocamos à disposição da administração pública municipal e nós pedimos sempre coisas que não são diretamente ligadas ao setor industrial. Por exemplo, assim que o Gazeta assumiu, a Aline esteve lá, além dessas coisas de infraestrutura, de Distrito 2, nós pedimos, por exemplo, que houvesse uma creche que funcionasse, pelo menos uma dentro de Bauru, uma ou mais, que funcionasse em horário estendido, porque como é que você faz com o funcionário que trabalha até às 18 e a creche fica até às 17? Nós estamos pedindo para a indústria? Não, nós estamos pedindo para a comunidade como um todo. Há uma proposta do governo municipal de melhorar os prontos-socorros. Por quê? O funcionário vai levar o seu filho, a sua mãe, a sua esposa, o seu pai, passa a noite e não é atendido. O que acontece com ele no dia seguinte, Duda? Ele não vai trabalhar. Tá certo? Isso traz prejuízo. Só para a indústria? Não, para o comércio, para o serviço, para todo mundo. Então o CIESP sempre se pautou por pedir coisas que melhorem o atendimento da administração pública municipal. E é óbvio que nós temos problemas pontuais. Por exemplo, como é que você migra o conhecimento das universidades para dentro do setor privado? Nós precisamos da ajuda do poder público. Fiquei 8 anos tentando isso, Duda, e não consegui. Tá certo? Várias vezes eu vim aqui e falei, você é testemunha disso. Então, a administração pública municipal precisa interagir, precisa nos ajudar a conseguir que o conhecimento das universidades migrem para dentro das nossas empresas. O dia que nós conseguirmos isso, nós vamos ter uma Bauru próxima do que acontece com São Carlos, com São José dos Campos, com Campinas. As nossas universidades, tanto as públicas como as privadas, não perdem nada para
para esses grandes centros que eu acabei de dizer. O que acontece é que nesses centros, as universidades e os seus professores e coisa e tal, conseguiram achar uma maneira de migrar o conhecimento para dentro das empresas. E isso trouxe desenvolvimento. É o que acontece no agronegócio. O que desenvolveu o agronegócio no país? A Adapta, que está lá em Campinas, dentro da universidade, dentro da Unicamp, lá em Brasília, Piracicaba, em Jaboticabal, aonde isso aconteceu, houve desenvolvimento. Então, esse é um caminho. Estou pedindo coisa para a indústria? Estou, mas para o desenvolvimento como um todo. Eu ia até contar um caso particular aí, mas não vou. Tá vindo muita pergunta aqui para você, viu? Tá. João Vitor Gasparello, Domingos. Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar o desempenho das empresas e aumentar a geração de empregos? Vitor, eu acabei de falar com essa ação que eu disse para o Marco Aurélio anterior. Para mim, isso é fundamental, o que eu disse. Migrar conhecimento da universidade para o setor produtivo, para que a gente melhore processo, produto e serviço. Isso ocorrendo, nós vamos aumentar a geração de emprego. Na mesma proporção. Então, nós temos condições, nós temos universidades, é por isso que um dos nossos pedidos, enquanto diretor do CIESP, à administração pública municipal, é que nós implementamos, fiquei 8 anos pedindo isso para o Rodrigo, é que nós implementamos isso o mais rápido possível, que é o Parque Tecnológico aqui em Bauru. Isso vai ser bom para todo professor universitário, para todo aluno universitário e para toda empresa que está aqui ou que pretenda se instalar em Bauru. Parque Tecnológico. Essa integração, desde a época quando eu fiz a minha primeira faculdade, que foi Química, se fala e existe em alguns setores. Aonde aconteceu? Onde aconteceu deu certo. Mas olha, quero aqui de novo aos vários amigos que eu tenho universitários. Isso depende muito dos senhores professores universitários. Isso passa pelos senhores. Porque o setor produtivo ele tem uma volúpia, uma inércia muito diferente do acadêmico. Tenha dúvida. Se vocês não nos ajudarem a romper esse paradigma, a essência está no professor universitário. Se isso não acontecer, nós vamos continuar querendo e não vamos conseguir. Esse intercâmbio é fundamental. Fundamental. O visitante Flávio Toledo da Inese. O senhor acha que o empresário tem tantos problemas? O senhor acha que o empresário, com tantos problemas nas empresas, consegue participar de instituições como o CIESP? Boa pergunta, ótima pergunta. Olha, o empresário hoje, ele vive correndo atrás dos problemas da sua empresa, do seu negócio, as mudanças tributárias que acontecem na calada da noite. Ontem à noite devem ter aprovado alguma lei que hoje está mudando. Vou dar um exemplo para vocês. O governo está tentando, Duda, não sei se você já teve conhecimento a isso, está tentando aumentar o juro, a TJLP do financiamento do BNDES, de 7,5% para 10%. Telespectador e ouvinte que nos fez essa pergunta. Se vocês quiserem entender o que isso vai trazer de consequência, além do empresário ter que pagar 20% a 30% a mais do valor do que ele teria que pagar para o seu projeto, ainda vai trazer um prejuízo para o PIB, que está negativo há tanto tempo, de 0,5%, Duda, no final do ano. Então, veja bem, não é possível. É o que a gente estava falando um pouco antes. Parece que tem gente que está dentro do governo lutando contra tudo que está acontecendo, contra todo mundo, contra o próprio governo, prejudicando todo mundo. Então, eu, honestamente, são coisas que acontecem no país e, consequentemente, fruto de tudo isso, especificamente para a sua pergunta, infelizmente, muitos empresários não participam das suas associações, dos seus sindicatos, com a volúpia, com a veemência, e que o Duda já colocou aqui. Obrigado, Duda, eu não poderia colocar com essa palavra.
mas deixar de participar, deixar de ir, deixar de frequentar o seu sindicato, a sua entidade representante, é um tiro no pé, é conseguir estar por fora de tudo que acontece. E, infelizmente, essa é uma realidade muito usual dentro dos nossos setores. Exato. Eu cansei de ver empresário, Malandrino, você está fazendo e representando a gente muito bem, obrigado por você estar lá e coisa e tal, mas eu não tenho tempo de ir lá. E aí vai na sauna reclamar, vai na sauna reclamar que a sua empresa está em dificuldade, que seu negócio está difícil, ou vai num café que tem na cidade, que é mais agradável e coisa e tal, e não vem no lugar aonde ele pode ser ouvido e a sua demanda pode ser levada para os... Domingos, que avaliação você faz da política econômica do governo do Temer? Olha, Duda, eu acho que ele está tentando acertar, mas não está na velocidade que precisa. Esse é meu ponto de vista. Eu não acho que ele está fazendo... O Temer está sendo corajoso, isso ninguém pode dizer. Ele está mexendo em feridas que, por exemplo, um cara que entrou lá com todo o aval para fazer isso, que foi o Lula, não fez. Fernando Henrique também não, a Dilma também não. Ele entrou com vontade de fazer, porém, ele está com uma retaguarda de pessoas que cada dia ele perde um soldado atrás dele, por causa de todas as dificuldades, de todos os envolvimentos que os homens públicos têm com a sociedade brasileira e com o desempenho dos cargos que eles tiveram. Eu acho que ele está tentando acertar. Eu tenho que dar esse voto de confiança para ele. E a gente percebe nas mexidas de pedra que ele dá, no jogo de xadrez que ele tem para fazer, que ele está tentando acertar. Se ele vai conseguir, é difícil. É difícil e eu não acho que ele vai conseguir fazer na velocidade que nós precisamos. Duda, o que nós precisamos é fácil. Nós precisamos baixar juro. Nós precisamos fazer com que o dinheiro fique... Ele abaixou. Mas tem que abaixar mais. A TJLP tinha que vir... Qual o problema da TJLP vir para 8, 9? A inflação está prevista e estimada e o cenário está falando que vai ser 4 ou 5. Se você trouxer para 8 ou 9, tem ainda 100% de lucro real. Qualquer investidor do mundo traria o seu dinheiro para cá. E as dívidas públicas ficariam menor. Por que ele não faz isso? Por que ele não barateia o dinheiro pro cidadão? Mas a pergunta eu faço para você. Por que nenhum presidente fez isso, meu Deus do céu? Você olha aí nos últimos 4, 5 presidentes depois da ditadura, os juros, ninguém consegue abaixar esse maldito juros, Domingos. Não é que não consegue, não quer abaixar, né, Duda? Mas por que a gente não sabe, quer? A gente sabe quem são pressão, né? É pressão de quem? Quem manda no país? Você imagina se o teu negócio, ou o meu, ou você, telespectador da TV Prevê, se você pudesse ter 480% de lucro no teu negócio. Sabe o que isso significa? Para entender, você que tem o teu negócio simples aí, você compra um refrigerante por R$1 e vende por 6, por 5, por 6, né? Por 6. É isso que o banco faz. Ele te dá R$1 e cobra 6 no final do ano. Duda, o cidadão, o trabalhador e nós como empresário, está todo mundo quebrado nesse país. O bancário brasileiro não tem compromisso com o banqueiro, né? O banqueiro brasileiro o bancário não tem é um coitado. É claro. Nem nenhum. Porque lá nos Estados Unidos, a hora que o país sentiu a crise, os bancos quebraram. Duda. E no Brasil, os bancos sempre estão bem. Duda, eu vou te dar um depoimento. Isso aqui, olha, é vexatório. É inescrupuloso o que eu vou dizer aqui para o telespectador. Você participa de um processo de recuperação judicial, qualquer quirografário que já participou e coisa e tal, na hora da empresa apresentar um processo de recuperação judicial, o agente financeiro e pior, o agente público, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são os primeiros a votarem contra o projeto de recuperação da empresa, que está tentando não quebrar, pagar os seus funcionários e pagar os seus credores. Eles são os primeiros que votam contra, Duda. Então, não é possível, cara. A gente vive num país de maluco, de louco, de irresponsáveis. Só preocupado com o lucro. Só preocupado com o resultado deles. O Rafael do Flamboyant. É corrupção em tudo. Carne, leite, merenda, congresso, é uma crise total.
e as indústrias do Brasil estão indo embora para o Paraguai. É verdade, eu ia até perguntar isso para o Domingos, porque quem primeiro que me falou isso aqui foi o SCAF, viu? O Duda tem um montão de empresário paulistano transferindo para o Paraguai, porque o custo é menor. O país está dando áreas para a construção de empresas de fora. Enquanto isso, aqui no Brasil, ficam de blá 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 e não resolvem nada. Quero a sua opinião. Olha, eu costumo dizer o seguinte: capital não tem fronteira, né? Se o empresário, principalmente de multinacional, se ele não sentir um ambiente fértil, se ele não sentir um lugar seguro, porque tem uma outra coisa que está acontecendo, Duda, essa insegurança jurídica, essa insegurança institucional que nós vivemos. Para pensar, o setor industrial, Duda, nos últimos 3 anos, a indústria de transformação perdeu 19% do seu PIB. Duda, nem país em guerra na história do mundo perdeu tudo isso. Então, o cara vai para o Paraguai, vai para outro lugar, ele muda de cidade, isso vai acontecer mesmo. Só não muda se o empresário for enraizado aqui. Por que você está aqui, a tua TV está aqui? Porque você veio para... Claro. Você saiu de Pirajuí, você já migrou, veio para cá, sentiu um ambiente fértil. Se a coisa começar a não ficar muito boa aqui para você... Mas eu vim para cá porque Bauru pertence ao grande Pirajuí. Entendeu? E é assim, infelizmente, é verdade o Paraguai, e o Paraguai não é essa coisa ruim que todo mundo programa. É como a China, tem 2 Paraguai, tem 3 China, então tem muita coisa aí para acontecer. Acabou o tempo, Duda? Não, eu quero fazer mais uma pergunta. Vamos lá. O Monteiro que pergunta, ele quer saber, Monteiro é uma pessoa preocupada com o desenvolvimento industrial de Bauru. Ele pergunta, por que Bauru não tem uma política forte para atrair médias e grandes indústrias de outras cidades? Olha, eu já tive lá como secretário, eu vou discordar isso um pouco de você, Monteiro. O que o município tem que fazer primeiro é, quem está aqui, ele tem que tratar bem. Ele tem que dar suporte, ele tem que fazer que o alvará da empresa, de funcionamento, de instalação, de questão ambiental, do bombeiro e coisa e tal, saia numa velocidade rápida. Nós temos empresas no Distrito Industrial com muito problema nesse sentido. E não só no distrito, na cidade inteira. Outra coisa, você tem que criar uma cidade aonde... Imagine o seguinte, Bauru com lixo tratado, com esgoto tratado, tá certo? Com creches funcionando fora do horário, quem eu disse, cuidando da saúde, coisa e tal, ou seja, com toda uma infra boa, a empresa, o empresário, ele vai vir automaticamente, com escolas, não tem problema de creche, não tem problema de escola, segurança boa, com baixos índices, coisa e tal. Então, e tem um detalhe, né? Tem outras coisas, tem questão de distância. As empresas começaram a ir para Barueri, aí depois foram para Jandira, aí foram para Sorocaba, aí já estão migrando um pouquinho. A bola da vez, e que teve um prefeito muito esperto e que está preparando, e que o seu sucessor também está preparando a cidade, pode ter certeza, telespectador, que o desenvolvimento vai começar, essas empresas vão começar a apoiar primeiro em Botucatu, porque está mais perto, tem uma rodovia em linha reta e coisa e tal. Por que depois pode vir para Lençóis, ou vir para São Manuel, ou para Bauru, e não para Araçatuba, ou para Lins? Por questão de distância, e talvez alguma caia aqui, alguma grande caia aqui, por ambiente, por já ter uma concorrente que está aqui, mão de obra mais fácil. Agora, nós temos mão de obra qualificada boa, nós temos muita universidade que forma, colégios bons, nós temos mão de obra fértil na cidade, que tem muita cidade que não tem. Só não tem medicina, o resto tem tudo. Tem tudo aqui, entendeu? E vamos ter a medicina aí, se Deus quiser, né? Agora, veja bem, eu volto a dizer, tratem bem quem está aqui, porque o cara que está aqui com 3, 4, se tratá-lo bem, daqui 5, 10 anos ele vai estar com 20, 30 e assim por diante. Volte ao tempo aí, há 25 anos atrás, e você vai ver quantas empresas importantes hoje que não existiam. Fala do desemprego nas indústrias de Bauru. Duda, foi devastador, né?
O desemprego foi devastador na indústria. É o que eu disse, a indústria de transformação perdeu 19... Mas nem em guerra, nem país em guerra. Se você pegar no Líbano, isso não aconteceu na indústria de transformação. Os caras dizimaram a indústria brasileira. A indústria brasileira está dizimada. E você me perguntou da política econômica. Se não irrigar, e como é que irriga? Juro baixo e dinheiro, e que é tudo que eles não estão fazendo. Claro. O BNDES é uma caixa preta, Duda. Você disse, a gente disse aqui, por que ninguém mexe no juro? Por que ninguém mexe no BNDES? Não era já para a Lava Jato ter mexido nisso? O Brasil construiu em tudo quanto é lugar. Aí o empresário precisa comprar uma máquina. O dinheiro do Brasil está em estradas de Moçambique. Aí o empresário brasileiro, Duda, hoje, sabe como é que está hoje? Sabe como é que banco está funcionando hoje? Se ele precisar de... veja bem, isso eu já estou falando de uma minoria da minoria, que está conseguindo viabilizar o seu negócio, precisa investir, ele chega no banco para pegar um projeto de BNDES, o banco quer garantia real de 3 vezes aquilo que ele está pegando. É verdade. Então não existe isso, o país não vai decolar. Veja o que você acabou de falar, que os Estados Unidos fez o contrário. Claro. Tragam as empresas para cá que nós vamos bancar vocês, o juro vai ficar negativo e coisa... Mas se Deus quiser, agora eles botaram um louco lá, a coisa vai melhorar para nós, viu? Deus queira. Bom, não sei, né? Ou melhorar, ou é um gênio ou é louco. Não tem meio termo, ele né? É 880. É 880. Ou é gênio que nós ainda não enxergamos, ou é o louco que nós achamos o que a gente já percebeu que ele faz muito bem, e eu pergunto para você, se eu fosse americano, o que eu queria? Um cara que está defendendo o que é a bandeira americana. Isso já deu para ver que ele está fazendo. Ele está fazendo, mas não está enxergando as consequências, eu acho. Mas esse é o típico americano quatrocentão, né? O cara que ele só enxerga os Estados Unidos e não enxerga o resto do mundo. Eu acho que ele está jogando de presente um montão de mercados no colo da China, ainda mais ainda do que ele preocupado se ele não bobear, ele vai dar um tiro no pé. Vai dar um tiro no pé. Domingos, mais alguma coisa? Eu queria agradecer a todos, agradecer aos meus companheiros, ao Leleco e ao Gino, pelo retorno, aos empresários que acreditam e acreditaram na gente, pedir para que a gente tenha aí um bom senso no próximo processo eleitoral que nós vamos ter que passar, que a gente tenha consenso como é o padrão da nossa diretoria regional, que as vaidades ficam de lado e que a gente seja amigo do Ciesp, amigo da indústria e não pense exclusivamente na gente daqui para frente, porque a instituição é uma coisa que tem 68 anos e é sinônimo de credibilidade em Bauru ainda. Domingos, obrigado pela presença. Obrigado a você. Hoje nós trouxemos um expert em economia, em mercado, em indústria, e vamos trazer outros setores aí exatamente para falar, porque não podemos esquecer de uma coisa, nós estamos todos no mesmo barco. Se o barco afundar, nós morremos todos juntos. Então vamos trabalhar para remar esse barco e dar segurança para toda uma sociedade que são 200 milhões de pessoas. Nós esquecemos sempre disso. Aqui no Brasil os políticos agem como se nós tivéssemos 5 milhões, 10 milhões, fosse a população da Suécia, da Noruega. A responsabilidade aqui é muito grande. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Presidente.